Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: diante da manifestação, da articulação, de tudo que se tem prometido aí na bancada parlamentar conservadora ali em Brasília, será que Alexandre de Moraes finalmente sofrerá impeachment? Será que os políticos que desejam que esse ministro do Supremo Tribunal Federal seja retirado de seu cargo conseguirão chegar ao seu objetivo, conseguirão traçar uma estratégia que os conduza a um bom êxito? Essa é a pergunta que não quer calar dessa semana e eu tenho alguns pequenos comentários para fazer a respeito. Me acompanha se você também tem pensado no assunto. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a manifestação do 7 de setembro, a qual eu pessoalmente não compareci, as manifestações de uns tempos para cá têm sido muito sequestradas pelos interesses políticos, sobretudo em ano eleitoral. Sempre que há palanque, o interesse popular fica em segundo plano. E nas manifestações a gente percebe que recentemente a gente tem sempre aquele paradoxo de um grupo político, um grupo de lideranças políticas tentando disciplinar a base, tentando, digamos assim, usar a base, manejar a base para alcançar os seus objetivos, né? E a gente está em ano eleitoral, a gente está um mês aqui das eleições municipais, nesse momento a gente tem até uma pequena dissidência, uma disputa aqui em São Paulo. Parte da direita entende que esse candidato, Pablo Marçal, justamente por ele oferecer uma alternativa ao pessoal do Bolsonaro, etc., ele deve receber um voto de confiança, e parte dessa base direitista, e eu estou incluída nessa parte, acha que tem muitas ressalvas não, tem uma rejeição absurda aí ao Pablo Marçal, e não acha que o Ricardo Nunes é a coisa mais desgraçada do mundo, acha só que ele é um político normal e que diante do cenário, ele é a pessoa que realmente tem mais chances contra o Guilherme Boulos no segundo turno, né? O que as pesquisas já têm apontado, né? Muito embora o candidato Pablo Marçal vá tentar e ficar insistindo em dizer que ele é o cara forte que consegue derrotar o Boulos no segundo turno, apesar de as pesquisas mostrarem que no segundo turno ele corre o risco de perder para o Boulos, né? Ele corre esse risco, e é algo que quem mora em São Paulo entende que é real esse risco, sabe? Conhece mais ou menos o eleitorado, como é que as coisas andam por aqui, né? Entende isso, né? E também conhece aí, sabe que no final das contas a escolha de um candidato, né? Ainda mais política municipal, tem muita carta marcada. Seria mais interessante a gente observar quem são os vereadores que atendem aquilo que nós consideramos importantes e ver com quem esse vereador trabalha melhor, né? Enfim, e aí as pessoas que moram na cidade mesmo, elas, para além das pequenas bolhas que têm as suas escolhas moldadas por redes sociais, as pessoas acabam se preocupando com base em questões objetivas mesmo, né? Então, nesse sentido, a gente tem essa ruptura, e o Bolsonaro esteve na manifestação, e o caminhão do Silas Malafaia, parece que o Ricardo Nunes apareceu, mas ficou meio quieto, né, para não gerar vaias, porque ele próprio já sabe que tem uma parte dos admiradores do Bolsonaro que já viraram fãs do Pablo Marçal, apesar do Bolsonaro ora tecer elogios, ora tecer críticas, tá essa confusão. E a manifestação do 7 de setembro, né, dessa do 7 de setembro, supostamente foi uma manifestação para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, o que é uma pauta legítima porque o Alexandre de Moraes realmente fez uma série de coisas que são assustadoras, né? Algumas decisões, algumas atitudes do Alexandre de Moraes são assustadoras, né? E justificam um espanto por parte da população, né? Mas, evidentemente, a gente está em ano eleitoral, eu me pergunto, será que é esse espanto que está sendo colocado ali no palanque, ou são interesses políticos de aliados, né? A gente nunca sabe. Em ano eleitoral é sempre o segundo ponto que pesa mais, sobretudo considerando que, do ponto de vista do grupo político do Bolsonaro, eles têm ainda insistido em tentar disciplinar a base
em vez de ouvir a base, né? Isso é algo que é muito problemático, tá? Então, evidentemente que eu não estive na manifestação, tenho uma relação de muita desconfiança com políticos, né? Cada vez mais, e tô um pouco afastada das opiniões que têm se tornado predominantes na própria direita, né? Eu acho que esse apoio ao Pablo Marçal, por exemplo, é uma loucura por uma questão de índole. Ele não me parece uma pessoa de boa índole, né? As pessoas acham, não, puxa vida, mas ele está falando o que a gente quer ouvir. Então, mais perigoso ainda, alguém que coloca aquela capa de ator e fala o que uma base carente, desesperada por uma liderança quer ouvir. É profundamente imatura, que reza Pai Nosso em cercadinho de alvorada, né? Em termos de política, olha, ser de esquerda é um negócio complicado, é muito vergonhoso, mas estar com a direita não é muito melhor. O pessoal da esquerda passa muita vergonha, né? Quem tem, digamos assim, que é uma pessoa que tem caráter e é de esquerda, ela passa muita vergonha, porque os políticos da esquerda, meu Deus do céu. Agora, os da direita também, né? Não é muito melhor, né? Por quê? Porque a gente está num contexto de crise moral e isso afeta todos os lados. Então, depois dessa história, sobretudo depois dessa história aí do Pablo Marçal, qual é a conclusão que eu cheguei? Eu já tinha pensado, desde 2022 eu tenho pensado muito nisso, mas depois dessa debandada para o Pablo Marçal por parte da direita, e muitos são inclusive pessoas com quem eu tinha proximidade, tinha mesmo, porque tô me afastando mesmo, eu observo que a última coisa com que as pessoas estão preocupadas é crise moral. Isso realmente não se preocupa, isso não é algo que preocupa os agentes políticos, as lideranças políticas de ambos os lados, né? Da esquerda a gente já sabia que não incomodava, mesmo porque muitos deles são promotores de cultura da morte, que é um negócio horrível, né? É por isso que não dá para confiar, não tem nenhuma liderança de esquerda que eu julgue confiável, né? Assim, dos que estão na ativa, é muito difícil conversar com esse pessoal, no sentido de buscar bom senso ali, mas do ponto de vista da parte da direita também, a coisa fica cada vez mais caricata e mais ridícula, né? Então eu fico olhando aqui como observadora distante. Eu sim sou uma observadora distante, né? E vejo, bom, uma pessoa que fala tanto que o problema é a crise moral, ela vai lá e acha bonito que um promotor do caos, que é o Pablo Marçal, e alguém que tem uma vida toda aí ancorada em fachada, um cara que vive de fachada, de aparência, de superfície, de rede social, bom, se esse é o líder que as pessoas acham que é o máximo e que está sendo aí, puxa, a vida é ele que vai nos liderar, meu Deus do céu, são pessoas que se preocupam com poder, mas não com moralidade, né? E aí, nesse sentido, todas as pessoas que entendem que os valores são importantes na hora de você demonstrar um apoio político, essas pessoas simplesmente não têm quem apoiar. Não tem quem apoiar. Tá? E essas pessoas também não têm um grupo ao qual pertencer, a verdade é essa, tá? A verdade é essa. Elas têm no máximo alguns deputados e vereadores, né? Em que elas podem confiar. O resto acaba sendo uma enorme perda de tempo, né? Portanto, quem está preocupado com crise moral está trabalhando diariamente para combatê-la na prática, formando as pessoas, né, mostrando para as pessoas a importância realmente de você agir conforme você pensa, né? A loucura intrínseca a essa atitude desesperada de apoiar o primeiro que aparece, isso não pode, né? Você se deslumbrar com qualquer um porque não tem o ideal e porque o primeiro estelionatário que aparece falando uma linguagem que te atraia vai ganhar seu coração, é de uma imaturidade grotesca, né? Então, nesse sentido, ir numa manifestação num contexto como esse, para mim não faz o menor sentido, tá? Mas muitas pessoas foram porque a pauta é impeachment do Alexandre de Moraes, que é uma pauta legítima. Então eu compreendo perfeitamente as pessoas que foram na manifestação motivadas por isso. Agora, será que a gente consegue esse impeachment? Será que o povo brasileiro, ou pelo menos as pessoas que foram na manifestação, conseguem? Do que depende isso? Bom, dependeria do seguinte, de um trabalho forte no Congresso, né,
de um trabalho forte no Congresso, de articular uma estratégia para que realmente o Senado entenda que é preciso pelo menos pautar isso. E se essa estratégia fosse forte o suficiente para fazer com que o Senado pautasse, o que eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil de acontecer. Mas se realmente os deputados que estão encampando essa ideia do impeachment conseguirem um feito como esse, o que eu acho legítimo, porque o Alexandre de Moraes realmente exagerou. Imagina quantas pessoas foram prejudicadas com a suspensão do Twitter. Eu brinquei, né? Quando o Twitter saiu do ar, eu compartilhei aquela piada de um humorista jovem aí, que ele chamado Felca, que eu achei engraçado. Ele fez uma postagem estourando um champanhe falando: Twitter acabou, porque o Twitter é um saco, né? Todo mundo que acha o Twitter um saco fez essa brincadeira, mas na prática é evidente que é um negócio absurdo, né? Quantas pessoas dependem do Twitter para trabalhar, quantas pessoas criaram relações ali, quantas pessoas usam o Twitter para fazer pesquisa e investigações importantíssimas. Tá assim, é um negócio fora de série você tirar do ar uma rede social. É coisa de país autoritário, entendeu? Porque o dono da rede não me deu 2 ou 3 nomes, né? É muito pesado, né? Muito pesado, exagerou ali, tá? Não, mas ele tem que cumprir a lei do Brasil. Tudo bem, mas você vai prejudicar todo mundo que depende dessa rede por causa de 2, 3 nomes, assim, que você precisa? Pô, os outros meios. Você é o judiciário, você tem milhares de meios para chegar aí os dados das pessoas que você precisa processar porque você acha que elas merecem um processo. Né? Pressionar uma empresa a fornecer dados, sendo que há um contrato de confidencialidade, é meio pesado, né? Então, assim, enquanto não tem regulação das redes, é pesado fazer esse tipo de coisa. Então, Alexandre de Moraes exagerou e é legítimo pedir o impeachment dele, todo mundo sabe. Isso é meio consenso, né? Que ele foi longe demais. Agora, interessa pro atual governo tirar o Alexandre de Moraes? É óbvio que sim. Pro atual presidente é maravilhoso, porque se sai um ministro, ele pode indicar outro da confiança dele. Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. E a gente sabe que os petistas têm lá sua rixa com o Temer. O PT ia ser maravilhoso que tirasse o Alexandre de Moraes e o Lula pudesse indicar mais um cara dele. Alguém da confiança dele, ou alguém que ele considerasse adequado, etc. Né? E para os conservadores, seria muito bom tirar o Alexandre de Moraes, conseguir esse impeachment, porque simbolicamente significa uma sinalização de que esse poder moderador que tem sido exercido pelo Supremo, se não for feito com responsabilidade, o Congresso, o Senado, enfim, os políticos que representam o povo vão encontrar uma maneira de mostrar para o judiciário que exercer o poder moderador é algo que deve ser feito com muita responsabilidade e que eles estão perdendo a mão, né? Então, todo mundo ganha. E é claro, a gente sabe, né, muitos dos deputados que foram aí perseguidos, não sei se é o termo correto, alguns sim, né? Uns foram perseguidos, outros foram punidos, às vezes de maneira até excessiva. Então a gente tem lideranças políticas que foram realmente perseguidas e condenadas injustamente, né? O caso do Felipe Martins é um caso estranho, tá? Eu não li o processo na íntegra, tal, mas o que a gente sabe é que ele não saiu do Brasil. Então como é que você prende preventivamente alguém que nunca saiu daqui? É um caso muito estranho a prisão do Felipe Martins, né? Que trabalhou no governo anterior. Eu não tenho contato nenhum com ele, não quis entrar na história porque não sei o que ele fez ou deixou de fazer no governo. Mas que a prisão preventiva dele foi abusiva é um negócio óbvio. Porque você prendeu preventivamente porque é o risco dele fugir, mas ele estava aí o tempo todo. Então, não bate, né? Não bate. Se ele deve ser processado por um outro motivo, é outra história que tem que ser analisada. A prisão preventiva está errada, é meio evidente, né? Então você tem uma série de coisas que foram realizadas ali pelo Alexandre de Moraes que são meio óbvias, que não dá para engolir, é um negócio muito deprimente. E a gente fala, nossa, eu moro num país assim, dá até vergonha, né? E aí é claro que seria bom também para essa ala direitista do Brasil de mostrar que ela consegue fazer alguma coisa. Então, para os direitistas seria bom para demonstrar que eles são capazes de articular alguma estratégia no Congresso, porque é muito raro, né? Costuma não sair nada de lá, só sai Reels e busca por engajamento, né? Tanto que é cansativo até falar do trabalho deles, né? Mas se sair um negócio dessa relevância, seria muito importante.
E também muitos dos conservadores se sentiriam vingados, entre aspas, né? Mas vingados no sentido de observar que os seus representantes fizeram algo contra o ministro que passou da linha, passou do limite, né? Então seria bom para todo mundo. Seria bom para o governo e seria bom para a oposição, tá? Como seria bom para... Mas a oposição, evidentemente, que não pode levar adiante um negócio desse, porque isso fragiliza o governo. Isso torna as relações do governo com o STF meio complicadas. É óbvio que isso não vai partir do governo, tem que partir da oposição. E a minha pergunta é, será que a oposição vai ter capacidade de articular uma estratégia? Eu acho difícil, porque ali é muito gogó, é muito blá 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 e pouca ação. Tanto que quem é o novo herói da direita é o cara que na prática, contra a crise moral, faz o quê? Nada. Mas tem muito blá blá blá, porque é um bom vendedor, né? Que é o novo ídolo aí do pessoal da direita, que é um cara que sabe ganhar dinheiro com a internet. Qual que é a coisa mais sofística, a coisa mais, assim, deplorável do ponto de vista de quem busca essência, né, na internet? É marketing digital. Puxa, mas Paulo Marçal é um gigante do marketing digital. Tá, mais um motivo para você olhar para ele com... Porque o marketing digital é aparência, né? Você não tem ali solidez nenhuma. É um negócio de bolinha de sabão, estoura, entendeu? Marketing digital é isso. Quem tem compromisso com algo sério, toma distância do marketing digital, tá? A não ser, evidentemente, quando você tem um produto, sei lá, de utilidade. Mas se você tem um produto de utilidade, você não precisa fazer aquele marketing explosivo de faça agora, senão criar senso de urgência. Aquela balela toda do marketing digital que é um pé no saco, né? E qualquer pessoa madura que tem a cabeça no lugar não suporta essas táticas do marketing digital. Então imagina você vai lá e vai endeusar o cara que é um dos reis do marketing digital, pelo amor de Deus, né? Esse é uma pessoa que talvez seja mais um líder que vá se locupletar com bravataria. E de bravateiro acho que a gente já tem um, né? A gente não precisa de mais um bravateiro, né? As bravatas estão se tornando a marca característica do que se chama de direita no Brasil. Que porcaria. A gente tem que ter vergonha disso aí. Então você vai encampar mais um bravateiro por causa de bravatarias que tanta gente sofreu perseguições do ministro de quem hoje se pede impeachment. Por causa de bravataria de uns. Então agora você vai o quê? Trocar um bravateiro por outro? Por outro que é muito mais bravateiro e tem muito menos solidez? Bolsonaro ainda tem uma certa solidez. Ainda tem um certo valor ali, a vida de congresso, enfim. Bravateiro pra caramba. Pegou um avião e caiu fora enquanto as pessoas estavam aqui no Brasil pegando fogo. Pô, se é um negócio que se faz isso, a gente sabe que não se faz, né? Aí você vai fazer o quê? O que a direita vai fazer? Aí ficou carente e quer se vingar também, aí vai lá e vai para outro bravateiro. É uma estupidez, né? É uma burrice. É por isso que eu tô aqui tomando minha distância. Fico aqui preparando aula, lendo, atendendo pessoas que querem aprender algo na vida, né? Eu acho que faz mais sentido, né? Ficar nessa loucura de lutinha, guerrinha política, sobretudo quando as pessoas que têm a mesma posição política que eu, têm os mesmos valores, pelo menos dizem ter, né? Elege o primeiro aventureiro que aparece. Uau, que coisa conservadora, né? Para abraçar o primeiro aventureiro que aparece, porque ele dá o engajamento nas redes. Pelo amor de Deus, vocês são muito de geleia, né? Não aguentam nada. Não aguentam nem ter paciência, né? De esperar aparecer uma pessoa com solidez. Então, enfim, será que esse pessoal vai conseguir fazer uma estratégia para conseguir o impeachment de um ministro do STF, que é algo que nunca se fez no Brasil? Eu acho muito difícil. Torço para que sim. E acho que se eles elaborarem uma boa estratégia, eles não vão encontrar tanta oposição da esquerda, porque evidentemente interessa ao governo um impeachment como esse. E assim, vai ter uma condescendência tácita por parte do lado de lá. E é bom para todo mundo. O que é bom para todo mundo acaba saindo. Mas o esforço inicial vai ter de partir daqueles que têm uma competência muito baixa. Uma competência emocional baixa, uma competência intelectual muito baixa
e uma competência política muito baixa, porque são muito ruins de estratégia. Então vamos ver, né? Torço para que consiga se fazer alguma coisa aí. Mas de resto, tô aqui focada no que eu acho que é mais importante. Só fiz esse comentário que eu acho absolutamente óbvio, para colocar algumas coisas no lugar e mostrar que eu entendo sim, porque embora eu não tenha ido no 7 de setembro, eu entendo porque tantas pessoas foram na rua, porque a pauta é legítima, né? A pauta é legítima, embora provavelmente a coisa se degringolou ali em palanque político, porque a gente está no eleitoral. Apesar disso, a razão que moveu as pessoas até lá foi uma razão correta. Enfim, eu soube também por alguns observadores que estiveram na Paulista que tinha muita gente de fora de São Paulo. E a manifestação, ela pegou uns 2 quarteirões, foi fraca. Não, pessoal, não adianta falar que foi enorme. Os propagandistas de um lado e de outro, os propagandistas do Marçal estão falando que tinha muita gente porque foram ver o Marçal, que nem ia na manifestação. Queria ter ido encontrar com o Trump, acho que avisaram, o Trump, esse cara é furado. Não sei o que aconteceu, tá? Tô brincando aqui. Trump deu um cano no Marçal e ele pegou e apareceu lá às 4 horas da tarde na Paulista. Aí o outro lado, que é o lado dos Bolsonaro, por outro lado, os propagandistas, os empregadinhos deles, né? Todos os blogueirinhos do Bolsonaro, estão falando que foi gigante porque ele estava lá. Volta Bolsonaro, aquele drama, né? Não sei se Volta Bolsonaro é um movimento realmente tão importante assim. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas. Tô sendo sincera com vocês. Não tô falando o que vocês querem ouvir. Se vocês querem ouvir aquilo que acalenta o coração de vocês, vocês já sabem. Esse canal não é pra vocês, né? Eu acho que a única maneira de eu respeitar você que tá me ouvindo é falar o que eu penso. Mesmo que isso que eu penso não te agrade. O que eu posso fazer? Né? Sinto muito. Mas é mentira. Eu vi de helicóptero e tal, tinham 2 quarteirões ali. Né? Não era tanto, né? As manifestações de 2019 pegavam a Paulista inteira. As manifestações da época do Fora Dilma pegavam ponta a ponta. Não ficava quadra ali. Era um carro de som do lado do outro. Esse tinham 2. E ainda o ex-presidente fez birra pro outro carro baixar o som, porque ele estava falando. Quer dizer, a ideia era aquela ideia de disciplinar a base. Só nós falamos, só nosso grupo. Nesse sentido, eles vão ter que engolir o picareta do marketing digital. Vão ter que engolir aí o concorrente. Bem feito. Bem feito. Bem feito para eles, que de tanto querer disciplinar a base, estão tendo que lidar com essa fissura. E lamentável quem engole este candidato aí a novo líder, que é uma escolha assim de gente desesperada, né? Ou de gente anarquista que quer ver o circo pegar fogo. Quem é anarquista eu entendo, legal, quer ver o circo pegar fogo. E quem é muito carente eu também entendo. A pessoa desesperada, ela quer ela acha que aquilo ali é um pedacinho de madeira para ela se agarrar no naufrágio. O problema é o seguinte: a arca não é um pedacinho de madeira. A arca é segura, mas você tá confundindo as bolas. Tá confundindo a via com a qual você realmente deveria estar se preocupando com esses pedaços de madeira que estão aí na tempestade. Vai atrás da arca, que sua vida fica melhor. Ficar se agarrando a esses pedacinhos de madeira, você vai se decepcionar. E de decepção em decepção, você vai trocando um bravateiro pelo outro. Boa sorte aí. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.